Boa noite, eu sou Sérgio Dantas e hoje, de forma especial, hoje direto do Estúdio 2 da Rádio Borborema, no centro de Campina Grande, para mais uma edição do Entusiasta Político. Hoje, terça-feira, 10 de setembro de 2019. E hoje nós vamos ter aqui um convidado especial. Convidado esse que muitas pessoas já estavam lá me pedindo e perguntando, porém, ele não vai tratar relativamente sobre o assunto que algumas pessoas me pediram, mas vai estar aqui conosco o Pedro Augusto, que é escritor, palestrante, fundador do Instituto Borborema e também é advogado. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Pedro Augusto, que tem palestras no YouTube, no canal do Instituto Borborema, palestras fantásticas. Quem me indicou a assistir, inclusive hoje, no dia de hoje, a palestra do Pedro Augusto, eu assisti ela 3 vezes. Para a gente fazer aqui uma dissertação bem bacana, a gente vai dar aquela prensa bem bacana aqui no Pedro. Vamos tratar aqui sobre assuntos nacionais, locais, vamos dar uma correlação, principalmente na questão da palestra dele, já que o tema da palestra dele é bastante palpitante, porque ele diz na palestra dele que por que a política não é a solução. E nós vivemos aqui, principalmente no âmbito nacional, um aparecimento principalmente do famigerado parlamento branco. Mas parece uma forçação naquela tentativa meio que pegar o velho, tome lá da cá. Mas daqui a pouquinho nós vamos ver aqui, saber do Pedro Augusto, se realmente a política não é a solução. Mas antes da gente adentrar especificamente aqui com o nosso entrevistado, ontem nós tratamos aqui um assunto do qual o governo federal assinou através do Ministério da Educação a medida provisória da liberdade estudantil, ou seja, carteira de estudante gratuita. Mas hoje, principalmente hoje no Twitter, a UNE se manifestou. A UNE parece que só aparece uma vez por ano, e principalmente para a confecção das carteiras de estudante. E a UNE se manifestou de sabe de que forma? Dizendo que os estudantes devem pagar pela confecção da sua carteirinha de estudante. Por quê? Esse é um dos meios pelo qual a UNE defende, vai conseguir, de forma pecuniária, uma bagatela financeira para defender os alunos. Aí eu sempre me perguntei, fui aluno universitário e nunca conheci nenhum representante da UNE. E um fato curioso ontem, que nós trouxemos aqui ontem, Pedro, foi que todos os presidentes da UNE, de forma unânime, foram militantes do PCdoB. Já faz quase uma década ou mais que é isso, né? Uma década que todos os representantes da UNE são do PCdoB. E outro fato agravante, como é que se dá a eleição na UNE? Nunca ouvi falar. Fui universitário, entrei e saí, nunca ouvi falar em eleição da UNE. Você ouvia falar no início, sempre aquela questão, vamos confeccionar a carteira de estudante, vamos pagar. Porém, proteção, principalmente da questão da UNE, nunca se ouviu falar. Porém, o governo lançou a medida provisória da liberdade estudantil, para minha opinião, excelente proposta do Ministério da Educação, que vai quebrar principalmente esse monopólio aí da UNE, que não serve praticamente para nada porque não defende aluno, serve unicamente como cabide de emprego e muitas vezes uma mera pressão popular. Não vou nem chamar popular, porque acabam formando uma pequena militância para fazer pressão nos governos. Mas hoje é um dia especial aqui, não vou falar muito, nós vamos aqui já ouvir o boa noite do nosso entrevistado de hoje, o Pedro Augusto. Boa noite, obrigado pelo convite, boa noite a todos que estão nos escutando aqui, é um prazer realmente estar aqui, primeira vez, né? Fui convidado diretamente pelo direct do Instagram, né? O Instagram hoje é a mais nova vitrine e a melhor de todas. E estou aqui, quando eu cheguei, só para avisar o pessoal, viu, que não teve muito arrumado, muita coisa arquitetada. Quando começamos a colocar a pauta na mesa, a conversa foi, vamos fazer o seguinte, você pergunta o que quiser, eu respondo o que eu quiser, tá, okay. e dá tudo certo. Pauta, né? Livre. Simples assim, pauta livre. Pauta então, livre. Vamos embora. E tem participação do pessoal? Às vezes só aqui pela questão do Facebook, ou muitas vezes pelo YouTube também. Então fiquem à vontade, tem né? A questão do telefone também fica na tela, mas hoje em dia as pessoas por participação telefônica nas rádios diminuiu bastante. Hoje vai mesmo pela questão aqui da interação, vai mais pelas mensagens.
Pronto. Então, quem Agora, quiser ficar à vontade. vamos embora. Pedro, hoje a gente sabe que as mídias sociais foram um dos instrumentos mais fortes, principalmente na eleição do presidente Jair Bolsonaro. Tanto que ele tinha apenas, se eu não me foge a memória, 12 segundos de guia eleitoral. Pedro, essa mesma internet, essa mesma questão, que elegeu um presidente da República, está servindo hoje de massa de manobra para alguma pequena parcela minoritária que tenta usar isso como força para, dinamitar o governo? Sempre, mas existe uma diferença nas redes sociais. Porque é o seguinte, todo meio de ação, todo meio de poder vai ser objeto de uso por aqueles que desejam o poder. Assim, não tem nada mais natural do que isso, nem tem nada mais esperado do que isso. Já está no roteiro. Se surgisse uma outra coisa, depois das redes sociais, essa outra coisa também seria utilizada. Então, assim, tudo vai ser utilizado. A questão é que as redes sociais, elas fazem a melhor coisa que você pode fazer com o poder, que é pulverizá-lo. Então, as redes sociais, elas pulverizam o poder. Você não tem uma concentração de poder. Porque, por exemplo, suponhamos, seu programa está aqui. Aí seu programa viraliza. Você tem 500 mil acessos em um dia. Daqui a 15 dias, a sua voz já é uma força de poder que 15 dias atrás não existia. Do mesmo jeito, no dia que você viralizou, no dia seguinte outra pessoa fez também algo que viralizou. E daqui a 15 dias ele também vai ser uma outra força. Então você não tem mais como controlar. E esse me parece ser o problema dos políticos. A maioria dos políticos, a grande maioria da geração política que está no poder, ela tem o quê? 50 anos para cima. Certo? Os caciques, eles não entendem o que é a internet. Eles ainda não conseguiram entender o que é a internet. Veja, eu não estou dizendo que isso os torna estúpidos. Pelo contrário, alguém que sobrevive a 40 anos na política não pode ser idiota. Porque senão ele não sobrevive. Né? Não vamos subestimar, isso não existe não. Mas assim, a dinâmica das redes sociais me parece ainda um pouco misteriosa esse pessoal. Né? Porque só a tentativa de controlar as redes sociais já é muito complicado. Como é que você controla as redes sociais? Não dá. E suponhamos que controle as redes sociais. Nada impede que uma pessoa daqui a uma semana tenha uma ideia genial e mude de novo a dinâmica do jogo. Entendeu? Então, assim, é óbvio que vão existir grupos que vão tentar controlar também as redes sociais, mas como é que você controla uma coisa que é livre, que todo mundo tem acesso e que é absolutamente irrefreável? Ô Pedro, nesse âmbito aí da questão do controle das mídias sociais, você vê algum perigo de censura nesse projeto recentemente? Principalmente muito debatido pelo Kim Kataguiri, sobre a questão do projeto que criminaliza a questão do fake news. Pronto. O fake news, ele nada mais é do que uma tentativa de amarrar as redes sociais. Bora lá, por quê? Vamos pegar do começo, né? Como é que surge essa questão dos fake news? Notícias falsas. As notícias falsas surgem com uma expressão do presidente Donald Trump nos Estados Unidos para com as mídias tradicionais, ou seja, CNN, MSNBC, se eu não me engano. Ele diz, you are fake news, com a CNN, vocês são a fake news. Ou seja, a mídia tradicional vendia uma imagem para o público e essa imagem foi quebrada pelo poder das mídias sociais. Por quê? Vinha lá a CNN, dava uma matéria com determinado tom. Daqui a pouco começava a explodir nas redes sociais vídeo de uma pessoa que viu a mesma coisa, gravou e mostrou que não era daquele jeito que estava sendo anunciado nas grandes mídias, na televisão. Então, o fake news foi dado para a mídia americana que, diga-se, em peso, é do Partido Democrata. Certo? A mídia americana, pelo menos a mídia de televisão, né? A mídia do rádio não. O rádio pertence ao Partido Republicano, vamos dizer assim. O rádio americano é mais conservador. Mas a televisão americana é completamente democrata. E, um parêntese, o que a mídia brasileira retrata da política americana nada mais é do que uma transcrição quase da opinião da mídia de televisão americana. Ou seja, a versão que nos chega, que chega ao público aqui da política americana é a versão da CNN. É a versão do braço midiático do partido contrário ao partido do presidente Trump. Então, assim, fica muito complicado, né? Já começa daí. Mas, bem, isso foi utilizado para as mídias tradicionais. You are fake news. O que foi que eles fizeram? Eles rotacionaram a coisa para dizer assim, não, fake news são as mídias sociais. Nós somos o jornalismo profissional. Apoie o jornalismo profissional. Olha,
eu acho uma coisa absolutamente profissional um tiozinho estar com uma câmera de celular e filmar um acidente, e acho uma coisa absolutamente antiprofissional uma equipe de TV filmar o mesmo acidente e dar uma versão diferente. Então, assim, o que é que torna uma coisa profissional ou não? É você ter uma carteira de trabalho ou é você veicular a verdade do fato? Né? Então, assim, houve essa distorção para dizer que a rede social é fake news. Qual é o problema agora? É que a fake news, ninguém está preocupado com a verdade. Você acha, meu caro, que Rodrigo Maia, que Davi Alcolumbre, estavam no seu quarto à noite com insônia, porque o povo não estava recebendo a verdade? Eles estavam tremendo de dó do povo e disseram, já sei, vamos dar um jeito de proibir as fake news. Ah, foi isso que aconteceu, pô? Você acha que foi isso que aconteceu? Não foi, não. É claro que não. Quer dizer que a preocupação dessas pessoas é com a verdade? A gente teve uma das coisas mais escandalosas da história do Brasil. Teve a fraude da eleição para a presidência do Senado ao vivo. Ao vivo. Foi fraudado. O cara botou mais uma cédula. E o presidente que estava lá gerenciando... E o que pena é que o presidente dessa comissão, da eleição, era um senador paraibano. Era um senador paraibano. Ele rasgou a prova e botou no bolso. Rapaz, isso é um negócio absurdo. Veja, vocês acham que Davi Alcolumbre e esse pessoal que estava lá, eles estão preocupadíssimos com a verdade? Eles enterraram o escândalo que foi feito ao vivo e estão preocupados com a verdade? De forma alguma. Pra cima de mim, cara. Pedro, nesse mesmo âmbito, principalmente das mídias, você acha que a mídia brasileira, a exemplificar Folha, São Paulo, Veja, e alguns meios de televisão, os maiores, principalmente a Globo, eles são veículos extremamente de esquerda ou de direita, ou eles estão no centro-direita, ou eles propagam e pulverizam informações, ou eles têm um viés ideológico? Vamos lá. Antes de rotular as coisas, vamos entender mais ou menos o que aconteceu, certo? Na década de 60, quando houve o golpe militar, ou contra-golpe militar, como queiram chamar, quando os militares assumiram o poder em 64, houve uma divisão da esquerda nacional. Parte da esquerda nacional aderiu à guerrilha, à luta armada, que, aliás, não é que ela aderiu naquele momento. Veja, desde 61 você já tinha treinamento de guerrilha aqui no Brasil. Então a história de que a guerrilha ela surgiu depois do golpe não é verdade. Ela já existia, né? Eram dois lados em guerra, a verdade é essa. Eram dois lados em guerra. E uma parte da esquerda foi para a luta armada e outra parte da esquerda aderiu à famosa luta proposta por Antônio Gramsci, um marxista italiano, que disse o seguinte: a luta das armas ela não é a mais importante. A mais importante é a luta cultural. Ou seja, você começa a jogar ideias na sociedade, de tal modo que em 10, 15, 20 anos, aquelas ideias parecem que são naturais, parecem que são normais, e as pessoas aderem a elas sem nem saber o que estão fazendo. Veja, vamos a um dado aqui. Há 20 anos atrás, algum pai de família, alguma mãe de família, alguma vez ousou ou pensou em usar a expressão assim: eita, eu não vou dar umas tapas no meu filho não, senão o conselho tutelar me pega? De forma alguma. Algum pai pensou isso há 15, 20 anos? E quando foi que isso mudou? Quando foi que essa ideia se tornou uma ideia geral? Veja, as pessoas passaram de um estado mental para outro e não perceberam que houve essa mudança, né? Mais ou menos, essa era a ideia de Gramsci, era você projetar essas mudanças no tecido social, de modo que as pessoas passassem a escutar isso, e aquilo tornasse normal. Então, o que é que ele dizia? Mais importante do que tomar um quartel com armas, é você tomar uma universidade, é você tomar um clube de mães, é você tomar uma paróquia, é você tomar uma rádio, é você tomar uma televisão. Por quê? Uma universidade, porque aí você vai disseminando as ideias. A nossa geração intelectual de jornalistas, de professores, todas elas, foram formados nesse caldo cultural das ideias progressistas. Faça o seguinte, hoje não que já está diferente, mas há 10 anos atrás, entrasse numa sala de história, de geografia, de jornalismo e dissesse: eu sou de direita, você ia ser execrado. Era quase um pecado, você estava cometendo heresia. Por quê? A visão de mundo daquele pessoal era toda de um espectro político. Vírgula. Isso não quer dizer que eles pessoalmente tivessem a consciência que eram
comunistas, de esquerda. Não é isso. É que a percepção de mundo era essa. Quem é a classe jornalística hoje? Em massa. Você está dentro, você sabe disso. A massa da classe jornalística, ela é toda de ideias progressistas. Praticamente. Praticamente toda. Então, assim, quando a gente diz a Globo é de esquerda, a gente não está dizendo que tá lá na reunião da cúpula da Globo, uma galera com a boina de Che Guevara, o pessoal com as bandeiras vermelhas. Não é isso, pô. Não é isso. Dizendo assim, que o cara que vai lá fazer a matéria, ele tem essa visão de mundo. O cara que chega lá para cobrir, por exemplo, o decreto de armas, ele pessoalmente é contra a liberação de armas. Aí o que é que ele vai fazer? Ele vai procurar um especialista até achar um entrevistado que corrobore a tese dele de que armas são ruins. Então ele vai lá e veicula isso. Aí passa uma matéria de 2 minutos, dos quais 2 minutos, 1 minuto e 40 segundos é mostrando como a liberação de armas é ruim e 20 segundos é uma opinião de que ela é boa. Entendeu? E isso vai aos poucos formando. Então, para atalhar caminho e responder a sua pergunta, eu tentei fazer isso para tirar o estereótipo de que as pessoas são comunistas, militantes. Não se trata disso. Se trata que a visão de mundo é uma visão de mundo progressista. E a totalidade, eu não vou dizer totalidade porque estou sendo leviano, mas a quase totalidade dos meios de comunicação são de viés progressista. Estão em militância aberta contra o governo Bolsonaro. Qual é o problema disso? É o seguinte, é aquela velha frase, numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Se você está em guerra contra um governo, a primeira coisa que morre é a verdade, né? Eu fiz até uma análise da questão da Amazônia, depois se você quiser entrar, a gente conversa, que assim, foi um negócio escandaloso, um negócio absurdo o que aconteceu, entende? Eu vi uma outra que era assim, teve uma redução de impostos do governo, que eu nem lembro o que faz, foi para eletrônicos, alguma coisa desse tipo. A chamada era assim, a redução prejudica não sei o que na economia. Velho, os caras estão indo contra a redução de imposto. Principalmente foi para jogos, né? Jogos foi, vocês estão entendendo PS4, assim? Essas coisas. E o que é o absurdo disso? É o seguinte, se você tem uma opinião política e você diz, eu tenho essa opinião política, não tem problema nenhum. Porque o consumidor vai estar sabendo o que ele está consumindo. Mas se você tem e disfarça que não tem... É difícil porque eu vejo também, Pedro, que a grande mídia não aceitou ainda a vitória de Jair Bolsonaro. Não, de maneira alguma. Ele foi eleito praticamente com 3 celulares ligados, porque essa foi a campanha dele. Ele não convidou grandes especialistas, principalmente especialistas da grande mídia, né? Ele foi eleito lá na sala da casa dele, com 3 celulares, pulverizando sua mensagem. Isso daí incomodou a grande mídia. Agora, essa questão da grande mídia, esse ranço, será que foi traduzido naquela mensagem do G1, naquela infame mensagem, principalmente naquela criança no desfile cívico, quando ele chamou a criança de imbecil e analfabeto, pelo simples gesto do presidente, colocar ele no carro presidencial, quebrando o protocolo e desfilar. Você acha que aquilo aí foi uma amostra de que a mídia não aceitou a vitória de Jair Bolsonaro ainda? Olha, isso que aconteceu é, assim, a prova do que eu acabei de falar. Não é que aquilo quem digitou não foi um dos irmãos Marinho. Entende? Aquilo quem deve ter digitado foi um estagiário. Levou a culpa, né? Um estagiário, um jornalista menor, uma coisa desse tipo. É o cara que estava lá cuidando das redes sociais, entendeu? Para o público que não acompanhou o que aconteceu, foi o seguinte, na postagem do Facebook, se eu não me engano, da foto presidencial com a criança, essa que você acabou de mencionar, a página oficial da Globo escreveu assim, moleque analfabeto, imbecil, né? Aprenda a ler, alguma coisa desse tipo. Por quê? Porque o cara que estava lá se confundiu e achou que ele estava fazendo aquele comentário na página dele. Só que ele estava logado na página oficial da Globo. Ou seja, era algum estagiário ou algum jornalista. Mas isso demonstra o que eu estou dizendo. Veja, se ele não tivesse cometido esse deslize, ele teria passado ali a impressão de que era uma pessoa comum fazendo um comentário contra o governo, quando não era. Entende? Ele era um jornalista de um grande veículo fazendo aquilo. Pergunta, esse cara vai cobrir algum ato do governo? Você acha que ele vai cobrir como? De forma totalmente tendenciosa. Porque esse cara só foi demitido, essa mulher, eu não sei, só foi demitido ou demitida
porque foi pego. Mas se ele não tivesse cometido esse deslize, ele estava lá trabalhando agora. Daqui a 15 dias ele ia lá fazer a entrevista. E aí? Iria passar para o povo como jornalista isento. Entende? Então, assim, a mídia não engoliu, porque, veja, Jair Bolsonaro também é importante, mas tem uma coisa mais importante. Ele é um símbolo. Não é só ele é um símbolo da revolta popular. Ele é um símbolo dos anseios do povo. É por isso que ele foi eleito com 3 celulares e uma gambiarra de luz. Porque ele é um símbolo, entendeu? Olavo de Carvalho já tinha dito isso há 20 anos. No dia que aparecer um presidente que diga assim, eu sou conservador, ele ganha a eleição. Foi o que eu disse no programa da semana passada. Veja, se Michel Temer, vamos botar o cara mais impopular que já, assim, pelo menos estatisticamente, né? Tivesse aparecido. Não, vamos botar outro. Pega aí um candidato bem esdrúxulo. Como é aquele? Eimael. Vamos lá, Eimael. Se Eimael tivesse aparecido e tivesse dito a seguinte frase em rede nacional: bandido tem que se lascar, ele teria entrado pro segundo turno. Tá entendendo? Porque você, no caso, você acha que Jair Bolsonaro traduziu aquilo que a grande massa queria ouvir. Exato. O Brasil, nos últimos 15 anos, é uma população conservadora, cristã, que não tem nenhum meio de expressão, porque todos os últimos políticos eram ou sociais-democratas de esquerda ou petistas, e a mídia inteira é progressista, vai contra as ideias da população. Quer dizer, a população inteira é majoritariamente contra aborto. A mídia, a Globo, é bombardeando 24 horas propaganda abortista. O tempo todo. Os candidatos também. Então, assim, o povo não tinha meios. Era isso. Apareceu um meio de ação. Pronto, ele ganhou. Não tinha nada mais esperado. Veja, a única pessoa que achou que Bolsonaro não ganharia eram os jornalistas que aplaudem a Uni e que acham que o mundo inteiro é aquele mundo universitário do qual eles saíram. Pedro, essa questão, você mencionou a questão aí do mito, né, que ele seria um mito. Você acha que essa questão do mito, ela é perigosa? Porque assim, hoje Jair Bolsonaro foi intitulado como mito, mas a esquerda também hoje já intitula um mito, que em tempos outrora não era tão mito, que é o jornalista Reinaldo Azevedo. Né? Tanto que ele denominou petistas de petralha. Uhum. Mas como ele hoje tem um discurso pseudamente favorável, já que ele foi um dos especialistas que disse que Jair Bolsonaro não chegaria nem ao segundo turno, e acabou caindo por terra a sua análise. Mas essa questão do mito, né? Eu analiso aquele discurso do presidente, ainda quando era deputado federal, na Câmara, quando ele elogiou o general Ustra, e ao mesmo tempo também veio outro deputado e elogiou, se não me foge a memória, foi Marighella. Marighella, foi. E aí vem essa questão. Você acha que hoje, mesmo com essa questão do mito, é perigoso essa questão do ufanismo? Porque o presidente elogiou Ustra e o outro elogiou Marighella, que escreveu o mini manual do guerrilheiro. Exato. E se qualquer facção criminosa utilizar aquele mini manual, ele faz um estatuto dos mais perversos possíveis. Essa questão do mito, ela é nociva para a nossa sociedade? Você dá esse poder tão alto de credibilidade? Olha, uma das coisas que eu acho da política é que é o seguinte: dai a César o que é de César. A única coisa que nós podemos dar a César é um pequeno otimismo. Só a Deus a gente dá esperança. Certo? Então, assim, deve-se ter um certo ceticismo com a política. Não há nada mais saudável do que um ceticismo com a política. Inclusive, tem um filósofo do século XX, um dos maiores, Eric Wegelin, que ele falava exatamente isso. Ele dizia que essa fé na política era o que ele chamava fé metastática. O que é isso? É você achar que toda solução virá da política e da política virá o mundo perfeito. Cara, isso não vai acontecer. Certo? Simplesmente não vai acontecer. Por quê? Porque a política, no final das contas, ela é feita, montada em cima de jogos de poder. E jogos de poder, não existe nada mais pernicioso, não existe nada mais atrativo ao mal. Por que é que entre aspas, as piores pessoas estão na política? Porque o ambiente favorece o florescimento das piores pessoas. É a mesma coisa perguntar, por que é que tubarões estão na água e não na savana? É porque o ambiente da água favorece os tubarões e não os leões. Entende? É a mesma coisa da questão da política. Então, assim,
A ideia de que um Messias tomará conta de tudo e salvará tudo é muito complicado, certo? É muito complicado. Não que eu seja contra, veja, não, e aqui um parênteses, não que eu seja contra a veneração saudável de personalidades virtuosas. Isso aí eu sou completamente a favor, e eu me lembro até numa das coisas do Senado que Moro foi, ou foi da Câmara, alguém disse assim, o Brasil não precisa de heróis. Veja, uma pessoa que diz isso, ele simplesmente não entende a alma humana, certo? Esse cara, quando você diz não precisa de heróis, você está levando as pessoas para um abismo. Por quê? A nossa personalidade floresce a partir do exemplo dos que nos precederam, certo? Nós somos criados no exemplo daqueles que nos antecederam. Então, quanto mais virtuosos forem aqueles que nos antecederam, mais neles nós temos que nos espelhar para moldar a nossa personalidade. Então, não é que o Brasil precisa de heróis, meu querido. Todo mundo precisa de heróis. Por isso que a igreja tem santos, meu filho. Tem faróis, tem espelhos para você moldar sua conduta a partir daquilo. Então, assim, o heroísmo, ele é uma coisa para ser cultivada, ele é uma coisa para ser colocada às claras. Então, não é que eu seja contra a veneração de atos porque eles são de uma pessoa. Nessa ideia de, não vamos aplaudir demais, que é para não engrandecer demais. Isso, na minha opinião, é inveja. Mas certo? você não acha que isso isso pode ficar perigoso? Porque hoje nós vivemos uma verdadeira catequese, principalmente do Lula livre. Né? Eu já ouvi um certo chavão e não foi de uma única pessoa. Uma vez eu estava em uma agência lotérica para pagar uma conta e eu ouvi alguém dizer assim, ele até que roubou, mas ele nos ajudou. Então eu vejo essa questão de uma criação, claro, a questão do mito, você dá credibilidade, mas eu acho que para que não fique tão extremista como hoje é, principalmente parte da esquerda, que tem essa cantilena constante do Lula livre. Então essa questão assim, é minha opinião, eu acho que é bastante perigoso essa questão de você colocar, principalmente a questão do político, em um alto pedestral. É necessário que o político seja fiscalizado, cobrado na medida correta, apoiado sim, em medidas que também são corretas, mas que não haja essa questão dessa cantilena, porque senão nós vamos acabar saindo de um determinado viés e adentrando em outro viés. Certo, eu compreendo perfeitamente o que você está dizendo. E eu também acho, político tem que andar nos cascos. Certo? Todo mundo que está em posição de poder tem que andar nos cascos. Que é para não cair, porque o poder é muito tentador. Exato. Agora, também, a gente não vai ter nem... Eu compreendo o pessoal de esquerda do Lula livre e compreendo o pessoal do nióbio e do grafite. Entende? Porque, assim, quando você perde certas referências, é óbvio que você se incline a colocar certas pessoas como modelo ideal e perfeito. Veja, eu não considero Bolsonaro o modelo ideal e perfeito, mas eu também sei fazer gradação de hierarquia. E eu não posso dizer que Bolsonaro é o mesmo tipo de pessoa que Manuela Dávila, ou que Dilma, ou que Boulos, ou que o próprio Lula. Entende? Veja, o senso de proporção, ele é o primeiro movimento da inteligência. Então, se você não consegue ver diferença entre alguém que roubou bilhões, não foi milhões não, foi bilhões, e alguém que tem uma suspeita de fraude, veja, se você não consegue botar na balança e perceber que uma coisa é menos grave do que a outra, então, meu querido, sua inteligência já foi passear há muito tempo. Né? Então, eu compreendo, realmente, colocar essa fé inteira, depositar essa fé numa personalidade política é muito complicado, muito arriscado, e de preferência era bom que não fosse sequer necessário. Mas, dadas as circunstâncias, é até compreensível. Né? Dadas as circunstâncias, é até compreensível. Isso que você falou do mito, né? O que vem a ser um mito, na verdade. Um mito, ele é uma história que condensa simbolicamente uma série de elementos. É isso. Qual é o mito fundador da esquerda? É a ditadura. É a luta contra a ditadura. Se você disseminar nas escolas o que aconteceu na ditadura do lado da esquerda, você destrói o mito fundador. Porque toda a força da esquerda é baseada na história de que eles lutaram pela democracia, foram perseguidos porque eles lutavam contra a democracia e que isso pode voltar. Pronto, se você tirar isso, acabou. É claro que desse lado você também teria um mito fundador, e eu entendo colocar o nome de mito, porque de fato
ele é um condensamento simbólico dessas aspirações. Adentrando no assunto que você está mencionando, principalmente uma questão do fato histórico, você acha que esse fato histórico hoje, ele é descrito de forma sincera e verdadeira nas escolas? Não, e por nenhum dos lados. Por exemplo, a própria visão de Bolsonaro sobre o período militar, é claro que é uma visão romantizada do período militar. Você acha que você vê uma visão distorcida? Sim, é romantizada absolutamente, é óbvio. Assim, é claro que é, né? Ele é militar, é compreensível. E está numa guerra cultural, é compreensível. Mas que é uma visão romantizada, não tem pra onde correr. O pessoal do nióbio e do grafite me perdoe, mas é verdade. Por quê? Porque é o seguinte, o que estava acontecendo em 64 era uma guerra entre dois lados. É basicamente isso. Então você tinha a esquerda também já estava fazendo coisas, já estava se organizando, estava recebendo a ajuda dos satélites da União Soviética. Você pega aquele livro 1964, que é de um pesquisador que ele foi nos arquivos da União Soviética, de um dos países satélites, eu esqueci agora o país satélite qual era, da União Soviética, e tinha lá uma lista de jornalistas brasileiros à época que eram pagos pelos serviços secretos da KGB da época. Então, assim, você tinha uma guerra de informações dos dois lados. A esquerda também torturou e matou pessoas. Então, assim, você teve exageros, você teve morte, você teve tortura dos dois lados. Não tinha ninguém santo ali, naquela história, né? Então, o que acontece? A esquerda canoniza os seus terroristas e boa parte da direita canoniza os perseguidores e torturadores militares. Então, é aquela velha história. Numa guerra, a primeira coisa que morre é a verdade. Quem está tentando resgatar isso é o Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma iniciativa, né, surgida, se eu não me engano, quem deu a ideia do Brasil Paralelo foi Ícaro de Carvalho, que é uma pessoa que trabalha com marketing lá em Santos, um cara genial. Ele deu a ideia do Brasil Paralelo, eles fizeram o Brasil Paralelo e hoje, me parece, que a série Brasil Paralelo sobre o Brasil é a coisa mais próxima que você pode chegar da realidade histórica. Né? E eles fizeram inclusive um livro, um documentário, 1964 Entre Armas e Livros, em que se você assistir o documentário, você vai ver que ele não alisa os militares e ele não alisa a esquerda. Ele diz exatamente o que estava acontecendo. Sabe o que aconteceu com esse documentário? O Globo noticiou que esse documentário era uma apologia à ditadura. O Brasil Paralelo processou as empresas Globo, e elas tiveram que fazer uma retratação, porque é mentira, não tem apologia nenhuma. Mas elas fizeram essa retratação, ninguém viu. Notinha pequena, Notinha pequena. Mas fizeram. Então, assim, o Brasil Paralelo, para mim, é a iniciativa de recuperação histórica mais efetiva que nós temos hoje aqui no país. É um negócio fantástico. Até a história do Brasil mesmo, a grandeza do Brasil, a grandeza dos portugueses. Rapaz, os portugueses são um negócio fantástico. Que nação era aquela, meu Deus do céu? O pessoal do tamanho de nada, encostado assim, entre uns rochedos e o Atlântico, e conseguiram conquistar metade do mundo conhecido. Para pensar nisso, que pessoas eram essas que conseguiram fazer esse tipo de coisa, entendeu? E hoje são colocados com piadas, ou a conquista é colocada de maneira como apenas ganância, como coisa... Não foram isso, foram grandes pessoas, nós tivemos grandes homens, né? A herança lusa era uma coisa para ser cultivada e hoje é demonizada, então assim, só perde com isso. Só perde. Ainda dentro da questão do assunto ideológico, você vê hoje, porque muito se fala hoje na questão das universidades, né? Que tem uma tendência ideológica, que são na sua grande maioria esquerdistas. Para você, a grande massa, principalmente de professores universitários, eles são de esquerdista, e essa questão, porque se eu não me engano o Brasil Paralelo tentou fazer a exibição do filme em algumas universidades, não foi isso? Uhum. Em algumas universidades não foi permitido a exibição do filme, se não me foge essa memória. Inclusive aqui na UEPB teve confusão. Na UEPB. Eu só não sei dizer se foi exibido. Eu dei palestra lá no dia da exibição. Foi exibido. Vou contar esse tipo de atitude mostra que as universidades elas têm um viés esquerdista? Olha, se esse tipo de atitude não mostrar, eu não sei mais o que mostra. Por quê? Se você tem um espaço, né? Vamos usar o discurso. A universidade é o lugar da tolerância. É o espaço do contraditório. Aí quando chega o contraditório, ele é impedido de contraditar.
Veja que coisa sensacional. Sensacional, né? Então, assim, é óbvio que é apenas um discurso autoelogiativo, né? Assim, não tem substância nenhuma. É apenas como diz a expressão, flatus vocis, né? Não diz nada. Então, lá nesse dia teve uma confusão na UEPB com relação, inclusive, à locação do auditório. Aí depois disseram que era por questões burocráticas. Enfim, foi uma certa confusão. Eu me lembro que o pessoal que organizou... Eu não participei da organização. Eu fui convidado apenas para falar, para dar a palestra. Ao final da exibição, vieram 4 ou 5 pessoas meio em cima de mim na mesa, me questionar assim, com muita veemência das coisas que eu havia falado e tal. E no mesmo ato, eles também organizaram uma outra exibição de filme, que era sobre... Eu não sei, era uma coisa marxista. Eu realmente não lembro. Lembre-se também que na exibição do documentário de Olavo de Carvalho, O Jardim das Aflições, teve quase briga na UFCG. Eu também estava lá. Na UFPE, Isso, na UFCG. Na UFCG. Na UFPE, teve de verdade assim, o pessoal sangrou lá, teve briga nos corredores para não exibir o filme. Então nós estamos num espaço que, pelo amor de Deus, se eu não me engano, uma das PUCs, uma vez, Dom Bertrand foi impedido de dar palestra. Para quem não conhece, Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ele é bisneto da Princesa Isabel, né? A família imperial brasileira mora em São Paulo, parte dela, né? O ramo dinástico. E Dom Bertrand de Orleans e Bragança, ele é bisneto de Isabel e ele foi dar uma palestra na PUC. Rapaz, ele é um senhor de 70 e poucos anos. Os caras saíram gritando ele, xingando, para ele não dar a palestra. E assim, Dom Bertrand é um dos homens mais católicos que eu conheço. Ele estava na PUC, Pontifícia Universidade Católica, e não conseguiu dar uma palestra. Então, assim, veja o nível de intolerância que as nossas universidades chegaram, né? Isso também explica um outro fenômeno, que é o seguinte: a nova elite intelectual, ela não é universitária. Está surgindo uma nova elite intelectual fora das universidades, fora da bolha, que vai tratorar esse pessoal. Vai tratorar. Na sua opinião, é isso que tem incomodado essa pseudo-elite pensante da universidade? Eu não sei nem se eles conseguem... Porque visualizar é o seguinte, isso. Não, consegue não. Porque quando você tá na arrogância de se achar superior aos que estão fora, você comete o pior erro que você pode cometer, que é subestimar seu inimigo. Quem subestima o inimigo já dá metade da vitória a ele. Então esse pessoal, eles acham que não vai ter tanto efeito, mas vai. Porque assim, a maior força que existe é a força intelectual, sabe? É a força intelectual. Chega um ponto, nada, é aquela velha frase, nada é mais perigoso do que ideias, porque você pode prender homens, meu querido. Você pode atirar em pessoas, mas você não mata uma ideia a tiro. Então assim, ideia é a coisa mais poderosa que existe. Se você cria um corpo intelectual suficientemente forte para ter expressão nos meios culturais, meu filho, é tchau. Não importa se você é doutor formado em Marte, certo? Se você for para um debate com uma pessoa que é mais preparada do que você, que sabe mais do que você, que se expressa melhor do que você vai perder. Você pode ficar batendo o pezinho, mas eu tenho um doutorado. Não importa, meu querido, não importa. Porque é o seguinte, o conhecimento, ele não é de domínio das paredes universitárias. O conhecimento, ele está aberto. Qualquer pessoa pode adquirir conhecimento. Então, assim, essa ideia de que um diploma vale... Não, um diploma vale para algumas coisas. Mas você conhece o mercado. No mercado, um diploma já não vale essas coisas todas. Não é verdade? Já não vale essas coisas todas. Então, assim, essa nova elite, como eu disse, ela vem melhor, ela vem mais preparada, ela vem com mais substância, ela vem mais aguerrida e o melhor de tudo... Ela vem mais tolerante? Não sei, porque a tolerância em si, ela não pode ser considerada a mais superior das virtudes. Porque se eu disser a você assim, você está sendo muito exagerado contra esse pedófilo. A sua tolerância, ela é uma virtude ou um vício? Nesse caso, ela é um vício. Ela não é virtuosa. Então, não me parece que a tolerância seja a palavra mais adequada. Eu acho que a expressão mais certa para qualquer atividade intelectual é amor à verdade. Então, você tem que ter amor à verdade. O maior desejo de um intelectual deve ser vencido pela verdade. Então, se você tem uma opinião aqui e chega alguém e demonstra que a sua opinião está errada, qualquer pessoa tem o dever moral de se ajoelhar diante
da verdade. Da verdade. Certo? Ainda que ela tenha passado a vida inteira acreditando naquilo, se alguém mostra, ó, tem isso, esse ponto, esse ponto, esse ponto. Se você nem ponderar essas coisas, pô, então você não pode dizer que você está numa atividade intelectual. É difícil, né? E eu quero também, desde já, agradecer a parceria da transmissão simultânea da Rádio Borborema aos nossos parceiros, porque nossa transmissão ela é simultânea em cadeia, pela CNN Notícias também, no portal São João de Campinas, de Campina, na Câmara CG e pela ABC Mídia. Pedro, nós já falamos algum ponto, que são até pontos polêmicos, mas a grande questão, muito se fala hoje em dia, é que o presidente não está à altura do nível do cargo do qual ele exerce, devido a algumas declarações dele, né, declarações de resposta, principalmente essa no caso da Amazônia, onde ele respondeu o presidente da França. Eu te pergunto, até que ponto esse posicionamento do presidente pode ser prejudicial ao cargo ou não é? Ou a nação estava esperando um presidente de posicionamento mais forte? Já que nós tivemos na Bolívia, onde o Brasil construiu a Petrobras, investiu muito dinheiro e de repente o governo boliviano estatizou uma empresa onde ele não gastou praticamente nada. E a nossa atual presidente à época, que era Dilma Rousseff, não se pronunciou, fez de conta de que nada daquilo aconteceu. Ao contrário do atual, que sempre tem uma resposta pré-pronta. Aí a pergunta é, até que ponto esse tipo de resposta pode ser prejudicial ao governo Bolsonaro? Vamos lá. A minha pergunta para você que é jornalista e anda no meio do povo. Quantas pessoas do povo você escutou reclamando porque Bolsonaro chamou a mulher de feia? Nenhuma. Isso só causou escândalo na cúpula jornalística. Só. Veja, eu não estou dizendo aqui que ele deveria ter chamado ou não deveria ter chamado. Eu estou dizendo o seguinte, que a expressão que você usou foi prejudicar. Né? Veja, de fato, isso não causou prejuízo. Macron voltou atrás. O acordo com a União Europeia, que era o que ele estava tentando sabotar, Continua firme. Os focos de incêndio estão apagados, ou se apagando, a temporada de incêndio está terminando. Qual foi o prejuízo que teve? Vamos pegar a realidade. Né? Tire os escândalos jornalísticos. Vamos para a realidade. O que foi que teve de prejuízo? Nenhum. Entende? Eu, Pedro Augusto, não teria falado. Mas eu, Pedro Augusto, também não estou naquela posição e sofrendo aquela pressão o tempo todo. Até o finíssimo Paulo Guedes chegou soltou ali, uma pérola, soltou né? uma pérola lá no meio da palestra, entendeu? Então, assim, se você botar na balança o que Macron fez e uma piada com a esposa de Macron, eu acho que é assim. Se Macron tivesse conseguido o intento dele, milhões, literalmente, isso não é uma figura de expressão nem retórica, milhões de brasileiros teriam se prejudicado. Porque se o acordo com a União Europeia for quebrado, isso assim, são 300 milhões de euros a menos que entra aqui. Isso é a economia que para de girar, isso é a cadeia de emprego que para, frigoríficos não vão abrir, pessoas não vão se empregar, produtos baratos não vão chegar aqui. Veja, se ele tivesse conseguido, ele teria conseguido prejudicar milhões de brasileiros, pô. Aí do outro lado o cara faz uma piada. Aí o escândalo é a piada. Então assim, você não deve aprovar ou desaprovar a piada, porque piadas podem ser de bom gosto ou de mau gosto, engraçadas ou não. Isso aí, você pode xingar o presidente à vontade ou rir com ele à vontade. É uma questão muito pessoal sua. Agora dizer que você está equiparando essa piada à ação do outro presidente, como se Macron tivesse sido um cavalheiro, um homem finíssimo, de boas intenções, e o outro presidente tivesse atacado ele, aí já é um pouquinho demais. Isso foi o que a grande mídia tentou passar, né? Que o presidente francês tinha das melhores intenções, com toda aquela paladinagem estranha. Mas é complicado. Claro que não. Qualquer pessoa que acompanha a política de perto sabe que o que ele tentou ali foi uma cortina de fumaça. A expressão, né, não poderia caber melhor. Foi uma cortina de fumaça, de fato. Ele está mal lá na França. Esse acordo vai prejudicar os produtores franceses em certa medida, porque eles vão ter que competir com os produtores brasileiros, que são dos melhores do mundo, isso é um fato. A gente produz muito barato, né, com qualidade, então eles não estão preparados para competir com isso.
E ele quis usar esse negócio que ele mesmo sabe, que todo mundo sabe, que existe temporada de incêndio, sabe que existem incêndios criminosos, sabe que essas coisas acontecem. E assim, isso aconteceu nos últimos 15 anos. Só foi problema agora. Né? Curiosamente, só foi problema agora. Veja, eu vejo 100 mil ONGs na Amazônia. Quantas mil ONGs tem aqui no sertão nordestino? Nenhuma. E curiosamente essas ONGs estão nas áreas de maior riqueza da Amazônia. Veja que coincidência da gota. Pedro, e com relação à questão dos oportunistas, não vou nem falar agora dos oportunistas internacionais, vamos falar dos oportunistas locais. A exemplo de Marina Silva, que foi ministra do Meio Ambiente entre os anos de 2004 e 2008, e segundo dados do INPE, foi nessa época onde teve os maiores focos de incêndio. Então, com o surgimento dela, que só costuma aparecer realmente em épocas de política, mas com a tática do oportunista, como é que você conseguiu imaginar? Você acha que a grande imprensa elevou demais o problema da Amazônia? Ou o problema da Amazônia é um problema que é muito drástico e necessita de um rigor maior e uma atenção maior do governo? Você fez duas perguntas aí. Né? A primeira com relação à Marina e a segunda com relação ao problema, o tamanho do problema real da Amazônia. Veja, com relação à Marina, a minha opinião sobre Marina é o seguinte: Marina é um blefe. Simples assim. Marina é uma fraude. Por quê? Ela se vende como política diferente, quando na verdade ela é mais do mesmo. E eu não estou dizendo como um xingamento, ela não... Não, assim, se você pegar objetivamente as coisas que ela faz e diz, são as mesmas. Veja, esse episódio da Amazônia foi escandaloso porque quisesse ela mesmo preservar a floresta, não teria embarcado na onda de Macron para queimar o governo. Se ela tivesse mesmo interessada, né? Quer dizer, Marina Silva, ela parece que assim, ela se coloca como uma entidade, sabe? Ela fica lá escondida, meditando num jacarandá centenário. Aí, de 3 em 3 anos, ela aparece para mim e para você, esses urbanos miseráveis. Aí ela traz os ensinamentos da floresta pra gente. Cara, pelo amor de Deus, todo mundo vê que isso é um teatro. Todo mundo vê que isso é um personagem, né? Então, assim, Marina Silva, ela é um blefe, certo? Ela subiu porque ela estava no vácuo do cara aqui de Pernambuco. Como é o nome dele? Eduardo Campos. De Eduardo Campos. Ela subiu na onda de Eduardo Campos, cresceu um pouquinho e ficou naquele negócio. Foi só isso, né? E nada mais. Primeiro, minha opinião sobre Marina Silva é essa. Segunda coisa. O problema da Amazônia é óbvio que existe. Existe problema tanto da parte de grilagem de terra, de madeireiras, dessa coisa toda. Existe problema na parte indigenista. Existe problema de exploração internacional, existe problema de falta de fiscalização. Olha, a Amazônia tem problemas, você pode fechar o olho e apontar, você encontra um problema. Porque é uma área gigantesca. Assim, às vezes as pessoas não têm ideia do tamanho da Amazônia, né? Imagine que você tivesse uma lancha para você controlar um território do tamanho da França. É mais ou menos são essas proporções, entendeu? É uma coisa gigantesca, né? Eu até vi aqui uma matéria que saiu assim: foi desmatado uma área equivalente a 2 vezes a área de Belo Horizonte. Aí você diz, caramba, 2 vezes a área de Belo Horizonte, a Amazônia vai se acabar mês que vem. Aí quando você bota a área de Belo Horizonte em quilômetros quadrados e a área da Amazônia brasileira, a área de Belo Horizonte dá 0,012% da floresta. Então, assim, se desmatasse 2 vezes a área de Belo Horizonte todo dia, levaria, assim, alguns séculos. Para descampar o negócio. Entendeu? Então, assim, Pedro, então você está dizendo que tem que desmatar? Não, meu amigo, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que quando essas notícias chegam, a gente tem que ter senso de proporção. É só isso, tem que ter senso de proporção. E o que falta, me parece, é senso de proporção. Porque, veja, tem muitas populações na Amazônia que não estão em condições de vida melhor porque alguém quer mantê-las no estado arborícola de vida. Todo mundo que está na cidade, que tem chuveiro elétrico, que tem comida na geladeira, que tem casa, que tem cama, que tem tudo, acha assim, que maravilha viver na floresta. Vai viver na floresta para tu ver como é maravilhoso. Tenta passar uma semana perdido na mata para você ver que maravilha. Então imagina o que é você estar doente e o hospital mais próximo sem Alagoas. E você tem que ir para lá de barco. Pô, é claro que é uma dificuldade. Então, assim, como é que você atende essas pessoas? Como é que você coloca centros de saúde mais próximos das comunidades? Como é que você faz chegar
livros, remédios, equipamentos. Se eu sou um estudante e estou num determinado local da Amazônia Legal, como é que eu faço para pegar livros? Como é que eu faço para pegar internet? Quer dizer, essas pessoas vão ter que estar excluídas da vida brasileira inteira só para estar uma pessoa lá em Brasília aplaudindo que linda é a floresta? Não, você tem que dar energia para essa galera, você tem que dar pontos de internet, você tem que dar meios de locomoção. E como é que você faz isso? Bem, você vai ter que sacrificar uma parte pequena da estrutura natural, né? Então, assim, o que me parece é que existe, por um lado, muita safadeza, existe, por outro lado, muita ignorância. Ignorância, né? Do que é a vida. Pra mim, assim, quem é que pode falar do que é cômodo e do que não é cômodo de viver na floresta? É quem mora na floresta. E só. E mais ninguém. Porque eu não conheço. Eu tô dizendo aqui, mas eu também não conheço. Verdade. Nós estamos aqui no estúdio da Rádio Borborema, em Campina Grande, com Pedro Augusto, que é escritor, palestrante e também fundador do Instituto Borborema. Pedro, um personagem surgiu com mais força e com uma amplitude maior, principalmente com a vitória do presidente Bolsonaro, que foi o Olavo de Carvalho. Figura essa que a mídia tenta taxá-lo como alguém que atrapalha o governo. Mas a grande pergunta é, quem é Olavo de Carvalho? Ele realmente atrapalha o governo? Porque eu vi alguns vídeos do professor Olavo de Carvalho, e ele acertou em pelo menos 2 previsões do que ele falou, que foram previsões praticamente certeiras, que foi principalmente a questão do Bebiano e do último ministro do presidente Bolsonaro, que foi o general, né? General esse que disse que era apoiador do presidente da República, mas eu acredito que quem é apoiador não dá um nível de entrevista do qual ele deu no Roda Viva. Então, Pedro, quem é Olavo de Carvalho? Vamos lá. A atuação política de Olavo é a menor parte da obra de Olavo. Vamos começar daí, certo? E entra até na palestra, né? Porque a política não é a solução. É a menor parte. Então, quando você vê o pessoal preocupado apenas com a ação política de Olavo, você está me escutando, você vê alguém que só fala da atuação política de Olavo, você já crava a certeza, essa pessoa não conhece Olavo. Bom, primeira coisa para já dar um critério, um crivo de avaliação da opinião. Por quê? A obra de Olavo, ela é de caráter filosófico e, sobretudo, de caráter filosófico, e da filosofia de Olavo brota a crítica cultural, brota a atuação política, brota a crítica literária, brota todos os outros ramos, né, do seu trabalho. Então é o seguinte, Olavo ele é um filósofo, é isso que ele é. O problema é que as pessoas não sabem mais a grandeza de um filósofo. Sabe por quê? Porque filósofo para eles é carnal. Filósofo para eles é Cortella. Márcia Tiburi? Márcia Tiburi, tá entendendo? Filósofo para eles é esse pessoal. A maioria das pessoas não tem nem estômago para aguentar um filósofo falando. De verdade, entende? E é mais ou menos isso que acontece com o Olavo. Veja, você pega Sócrates. A atuação política de Sócrates era a menor parcela do trabalho dele, e mesmo assim ele foi condenado à morte por causa disso. Ele foi suicidado, né? Como se diz. Foi obrigado a se matar por causa disso. Então, assim, quando você pega uma grande personalidade filosófica, é óbvio que o poder dele vai explodir para dentro do conjunto da sociedade. Mas Olavo de Carvalho não é um militante político, ele não é um ideólogo, ele não é o guru do governo Bolsonaro. Ele é um filósofo que teve influência nessa onda conservadora. Por quê? Desde a década de 90, veja, quando todo mundo estava aplaudindo o Lula barbudo e aplaudindo a FHC, Olavo de Carvalho estava escrevendo livros mostrando como a esquerda iria tomar o poder daqui a alguns anos. Tem até uma entrevista dele com Bial, inclusive. Na época, ele pegou os principais artigos de jornais dos principais luminares da esquerda da década de 90 e saiu demolindo um por um, né, no que ele chamou de imbecil coletivo. Que a definição é uma coletividade de pessoas de inteligência média ou até mesmo superior que se reúnem no intuito de imbecilizar-se uns às outras. Pronto, o imbecil coletivo surgiu, ele foi lá, bateu em todos esses, humilhou-os completamente, furou o bloqueio. De lá para cá ele começou a ensinar. Abriu um programa de rádio chamado Throughout Speak, onde ele comentava as notícias que chegavam do Brasil num viés que não aparecia na mídia brasileira. Quando a mídia brasileira é só Globo, SBT, você não tinha acesso a mais nada, né? Na era, nos primórdios da internet. Com esse rádio,
com um som horrível, ele conseguiu fazer esse conhecimento se espalhar, se disseminar. Nisso, as pessoas foram se aproximando dele. Ele criou o chamado COF, Curso Online de Filosofia, onde ele dava uma aula semanal sobre temas filosóficos, analisando a estrutura da sociedade à luz de sua filosofia. Beleza. Desse COF surgiu a nova intelectualidade brasileira. Então, se você pegar as editoras que estão publicando livros que não tinham tradução no Brasil, Editora Concreta, A Vida Editorial, se você pegar Bernardo Kister, você pegar o trabalho de Flávio Morgenstern, O Senso em Comum, praticamente toda a nova intelectualidade brasileira, Flávio Gordon, Rafael Nogueira, meu caro amigo Rafael Nogueira, Francisco Cossin, J. Borgognoni, Ítalo Marcilli, as pessoas que estão movimentando a internet brasileira, a nova intelectualidade brasileira inteira, surgiu da obra filosófica de Olavo. O Instituto Borborema surgiu da obra filosófica de Olavo. Eu surgi da obra filosófica de Olavo. Então, assim, uma pessoa dizer que Olavo está preocupado com política, meu filho, quando Bolsonaro, ninguém lembrar o nome dele, quando for pó, sabe essas pessoas aqui da Paraíba que hoje mandam, quando nem os ossos deles existirem, os bisnetos dele encontrarão os livros de Olavo na livraria. Porque a ação de um escritor, ela é para além de sua morte, e ela só se efetiva perfeitamente quando ele morre. Então, no caso, Pedro, você acha que isso aí é a grande questão, porque a grande mídia detesta tanto o Olavo de Carvalho e alguns pseudos filósofos do Brasil detestam tanto, porque ele é bem maior do que essa questão do cenário político? Vamos lá. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Camões, ele já pediu esmola. Como é o nome da pessoa que deu esmola a Camões? Mas você conhece Camões, né? Machado de Assis foi criticado. Qual o nome do cara que criticou Machado de Assis no jornal? Mas os livros de Machado estão aí. A ação intelectual verdadeira, ela sobrevive a tudo isso. O problema, e aí nós entramos, quem tem apenas a mentalidade política, ele nunca vai ascender, ele nunca vai subir a esse nível de ação intelectual superior. Porque o cara acha que o importante é a política. Né? É aquela pessoa que diz, o que vereador fulano de tal disse hoje? Aí parece que o mundo se acaba porque o cara deu uma entrevista. Quer dizer, um vereador de uma cidade de 200 mil habitantes deu uma entrevista. O mundo, o céu desabará. Não, filho. Daqui a 15 dias ninguém vai estar lembrando dessa coisa. Isso não vai ter efeito civilizacional nenhum. Isso não é nada. Tá entendendo? Só que, às vezes, as pessoas estão tão acostumadas a esse mundinho que quando uma ação superior é demonstrada, elas simplesmente não concebem. Por isso que diz, quem financia o Olavo? Os alunos. Ninguém financia. Né? Já me perguntaram assim, quem paga para você falar isso? Eu falei, rapaz, se estão pagando, está muito atrasado. Inclusive, eu quero que caia na conta, porque a coisa está difícil, ninguém me paga. Mas as pessoas não conseguem entender que existem elementos superiores, né? Então, assim, Olavo é uma dessas coisas. Ele é um indivíduo completamente único na história política brasileira, na história cultural brasileira, porque antes dele não existia nada parecido com ele. Só que o problema agora é que nós vamos ter uma legião de pequenos Olavos, né? Essa é a coisa dos gênios, sabe? Os gênios são como uma cadeia de montanhas. Você não tem um Planalto e um Everest. Você não tem isso. Você tem o grande pico de Everest e uma cadeia de montanhas. É isso que acontece quando um gênio surge. Surge um grande gênio e ele sai moldando pequenos gênios, cada um com suas particularidades. É isso que está acontecendo. E quando eu falei da intelectualidade que vai tratorar a intelectualidade acadêmica, eu estou falando disso. Dessa daí. Existe uma cadeia, entendeu? Existe um Andes inteiro de pequenos gênios surgindo. Pequenos gênios, obviamente, eu não estou falando no caráter da genialidade específica, né? É uma figura retórica. Embora haja pessoas geniais, não estou dizendo que todos são geniais, mas estou dizendo uma nova intelectualidade formada à imagem e semelhança do corpo, do Curso Online de Filosofia. Eu quero desde já agradecer a alguns dos nossos ouvintes, a exemplo aqui da Edilza Barro, Reginaldo Mendonça, Marcos Antônio, Walter Gomes, Daniele Rocha, Luiz Chagas, Robes Luiz Henrique, Marcos Barbosa, Gilvando Cavalcante, Joana Dark, Jânio Raposo. Jânio Raposo é de São José da Mata, né, Bruno? Jânio Raposo. Josinaldo Costa. Também temos aqui o Jean Carlos, o Abraão Ferreira, Júnior Gugel, Tássio Honorato,
e o Suzanildo Silva e muitos outros, já que a nossa transmissão é simultânea em parceria com a BC Mídia, com o portal CNN Notícia e muitos outros. Pedro, vamos mais um pouquinho aqui. Vamos embora. Vamos embora. Você já falou da questão do Olavo de Carvalho, não é? Você acha que o Olavo de Carvalho é mal compreendido? Assim, essa questão do mal compreendido é a forma como ele ainda é disseminado pela grande mídia, porque a grande mídia passa o Olavo de Carvalho como um maluco. Um maluco, um astrólogo. Um astrólogo, lá um guru, que de vez por outra lança um vídeo na internet e pulveriza de uma forma que a grande mídia não consegue chegar no contingente do qual os vídeos que ele consegue pulverizar. Você acha que isso... eu até eu assisti uma entrevista, acho que foi no Pânico. Eu tô esquecido do nome da pessoa. Acho que ele até participou com vocês no programa de vocês. Que ele é um cara que é bem citado até para o Olavo de Carvalho. É o Flávio. E ele falou que o Olavo de Carvalho ele era mal compreendido, pela forma dele falar, porque existem pessoas que acham chocante demais a forma como ele fala. Principalmente naquela questão dos palavrões. Porque ele tem um método diferenciado de falar que foge o padrão ideal, aquele famoso padrão FIFA que muitas pessoas querem, que todo mundo tem o famoso padrão FIFA. Mas você acha que o Olavo de Carvalho ainda está sendo mal compreendido? Certamente, certamente. Agora, ele é mal compreendido por uma classe que diz o que é certo e o que é errado. Mas o povão não. Veja, quantos cartazes havia nas manifestações? William Bonner tem razão. Reinaldo Azevedo tem razão. Não tinha, mas você tinha. Olavo tem razão. Todas as manifestações estavam isso. O nome dele era citado em cima dos trios. Ou seja, a massa compreendeu o que estava acontecendo. Veja, eu estava lá, aqui só um parênteses, para essa coisa da massa, né, e dos líderes que passam como representantes. No dia 15 de março de 2015, que foi a verdadeira manifestação popular, o auge dela, eu estava lá. O bom de você passar pelos eventos e ficar velho é que você pode dizer, meu filho, eu vi isso acontecendo. Eu estava lá em 2015 e eu me lembro perfeitamente que na noite anterior a gente pegou uns panfletos, velho, e saiu botando assim no calçadão, saiu, sabe, aquele negócio amador, completamente amador, e todo mundo esperava que desse assim 200 pessoas, sabe, 300 pessoas na Praça da Bandeira, e começou a chegar gente, chegar na casa dos milhares, e as pessoas gritando, Olavo tem razão, dizendo que não queria comunismo aqui, dizendo não sei o quê. Alguém chegou pra mim, eu tava até tomando a minha cervejinha em protesto, aí a galera, uma pessoa chegou pra mim e fez, Pedro, tá faltando gente pra falar lá no trio, pra você ver como a coisa tava organizada. Tá faltando gente pra falar lá no trio, vai lá, não sei o quê. Rapaz, já tomei umas 2 cervejas. Não, vá lá. Aí fui lá subir no trio. Quando eu falei as coisas sobre comunismo, todo mundo entendeu. Ou seja, a massa sabia o que estava acontecendo. O povão. O povão sabia. O povão não poderia saber falar de Gramsci, de não sei o quê. Mas a intuição estava correta. O povão sabia, entendeu? Depois isso foi cooptado. Acontece mais ou menos a mesma coisa com o Olavo. Veja, a massa de leitores está entendendo. Um país em que as pessoas não leem de maneira alguma, como é o Brasil, o cara vendeu, sei lá, 300 mil cópias de um livro de 600 páginas. 600 páginas. Qual outro escritor conseguiu isso? Aí você bota, pegue tudo que Karnal vendeu até agora, Cortella vendeu até agora, pegue esse pessoal. Olavo é um best-seller. Olavo é best-seller desde a década de 90. Veja, desde as primeiras edições dos livros dele, né, A Nova Era e a Revolução Cultural, O Jardim das Aflições, O Imbecil Coletivo, tem um Imbecil Coletivo 1 e 2, inclusive. Desde essa época ele é best-seller. Tem documentário sobre a vida de Olavo, que causou um frenesi nacional quando foi feito o documentário. Então, assim, eu acho que Olavo é um dos escritores mais bem compreendidos das últimas décadas. Mas ele é o menos aceito pelas elites culturais que fingem ser a voz do povo. Isso eu acredito que acontece mesmo. Mas de compreensão popular, eu acho que ele é bem compreendido, sim. E nesse âmbito, principalmente político, questão do MBL. Porque, assim, o MBL ele surgiu principalmente no surfando na onda Bolsonaro. Desde quando ele era ainda deputado federal.
MBL, Alexandre Frota. Essa questão, o poder seduziu eles. Vamos lá. Veja, o MBL, na verdade, ele surge, se eu não me engano, por oposição àquele movimento Passe Livre. Passe Livre. Né? Tanto é que a sigla MPL, né, Movimento Passe Livre, é MBL, Movimento Brasil Livre. Então ele surge ali em 2013. O que é que aconteceu em 2013? Flávio Morgan tem um livro, Por Trás da Máscara, né, que explica isso em minúcias. Ali em 2013, nós já temos um aspecto do que iria estourar em 2015 e iria se consolidar politicamente em 2019, que é a insatisfação geral do povo contra o sistema político. Porque o que aconteceu? Aconteceu um quadro em que as elites, o estamento burocrático, que inclusive Olavo ensina isso, baseado na teoria de Ralph Fauro, meu Deus, eu acho que é. Eu não sei se o nome é esse, né? Que ele diz que as elites brasileiras são o que ele chama de estamento burocrático, né? Aquele poder inteiro que está aqui surfando sobre o conjunto da sociedade. E aí você tem juízes, políticos, a burocracia federal, estadual, enfim, todas as pessoas que estão vinculadas ao poder, né? Raimundo Faoro. E Olavo usa esse termo dele. Então você tinha um estamento burocrático aqui em cima, né, no alto, e você tem o povo embaixo. E você tem esse espaço no meio em que tudo aquilo que o povo brasileiro ama, a elite odeia. Veja, você pegue um artista da Globo, mediano. Todas as causas que a senhorinha que vende doce aqui embaixo do prédio, ela defende como sendo certas, aquele cara odeia como sendo prova de atraso. Todas. Pegue qualquer pessoa aqui na rua, diga a ele, o que é que você acha de aborto? Qual você acha que é o papel da polícia? O que é que você acha que é o papel do político? Vá perguntando isso a ele. E depois você pergunta a uma pessoa lá do Projac. São coisas completamente diferentes. Então, criou-se esse distanciamento entre o povo e a massa intelectual, a massa da elite. Certo? Beleza. Essa insatisfação ela foi crescendo até o ponto de ebulição. Eu acredito que desde 2013 nós vivemos um processo pré-revolucionário no Brasil, em que você vai tendo assim picos de aproximação. Você vem, estica a corda e depois volta um pouquinho. Vem, estica a corda e volta um pouquinho. O Brasil, ele é um lugar pré-revolucionário por quê? Veja, eu não sei se você concorda e eu até quero sua opinião sobre isso. A depender do evento que aconteça em nível político, o Brasil explode. Hoje. Essa noite. Vive uma efervescência total. Se acontecer alguma coisa assim muito grave, o país explode. A gente está sentado em cima do barril de pólvora. Entendeu? A gente está num processo pré-revolucionário desde 2013. Em 2013, o movimento Passe Livre, ele faz aquele moído todo e ele perde as ruas. O povo começa a ir. Eu me lembro que na época teve um pronunciamento da Casa Imperial Brasileira para os monarquistas que estavam indo às manifestações. Veja o nível que chegou. A gente saiu do movimento Passe Livre para a monarquia. Então, assim, eles perderam isso. Surge o MBL. O MBL já surge como essa oposição ao estamento burocrático. Certo? Surge como esse pessoal mais liberal, né, que encampa políticas mais céticas, políticas com menos Estado, ou seja, eles são contra o estamento burocrático. Em 2015, eles se unem às manifestações, eles não comandam as manifestações, eles se unem às manifestações e, de certa forma, dão aquele ar de coordenação. A mídia... Mas eles, assim, aparentemente, eles tentaram posar como líderes das manifestações. Claro, a mídia tornou um moleque de 19 anos, 20 anos à época, como o grande líder brasileiro, que é Kim, minha Nossa Senhora. Aí, enfim, tá lá, Kim é o grande líder, né? O Martin Luther King brasileiro. Mas o MBL surge desse jeito. O que acontece com o MBL agora? O MBL virou o estamento burocrático. Ele agora é o estamento burocrático que há 6 anos, ele combatia. Então, você tem essa mudança completa. Quando dizem assim, mas se Bolsonaro continuar nessa tônica, ele vai perder seus aliados como o MBL. O MBL nunca foi aliado. O MBL tentou encampar a candidatura de Luciano Huck. Depois tentou encampar a candidatura daquele cara da Riachuelo, que eu esqueci o nome dele, e não deu. Depois ele foi pro lado de Dória. Depois ele foi pro lado de Alckmin. Depois, quando não tinha mais ninguém, aí eles encamparam a candidatura de Bolsonaro. Você adjetivava o MBL de oportunista da situação? Não, da situação assim, a situação de momento. O MBL é um monumento ao oportunismo.
Não é que ele é oportunista. É que se você tivesse que fazer uma estátua do oportunismo, você poderia talhar o MBL. Da mesma maneira que Alexandre Frota. Pô, você acha que Alexandre Frota tem ideias conservadoras? Pô, quais são as ideias de Alexandre Frota? Pelo amor de Deus, é claro que nele surfou na onda, né? Surfou na onda. E aconteceu uma coisa interessante, me permita aqui dizer. Há uns dias atrás, Toffoli, que também não precisa nem ter ser comentado sobre essa criatura. Toffoli, o presidente do STF, ele disse que foi o responsável por debelar um golpe contra o governo. Ele disse isso claramente, veja, eu não estou inventando, ele falou isso, que havia um golpe em andamento para derrubar o governo Bolsonaro e que ele parou esse golpe, certo? Qual era o golpe? Era o parlamentarismo branco. O que é o parlamentarismo branco? É você eliminar o executivo e deixar só a Câmara dos Deputados e o Senado governar. Isso é um golpe de verdade, porque o povo elegeu um presidente. Veja, se fosse o PSL que fizesse isso com Lula no poder, seria um golpe do mesmo jeito, certo? Quem estava encampando esse movimento? Kim. Um dos que estavam lá era Kim. Curiosamente, não sei se vocês lembram, no início do ano, Kim estava em Bial, dando nota 8 a Rodrigo Maia e 5 ao presidente. E 5 ao presidente. E dizendo a seguinte frase: se não tiver um parlamentarismo branco, tem um impeachment. Ou seja, o cara se elege na onda criada pelo presidente como símbolo agregador, aplaudindo o presidente para que ele ganhe o segundo turno. Quando ele entra no poder, ele se une ao centrão para derrubar o presidente, que há alguns meses ele estava... Porra. Difícil. É difícil. É aquela velha história do ditado francês, sabe? Você quer mudar a opinião de um homem medíocre, mude ele de lugar. É verdade. Agora, Pedro, eu estava assistindo a sua palestra hoje, e você dizia que se sentia até chateado porque sempre, em todas as conversas, sempre elas acabavam chegando no assunto política. Não é? Já que política é... Nós elegemos representantes para os legislativos que eles acabam criando as leis. Né? Muitos deles não sabem profundamente nem o que muitas vezes estão criando, mas eles criam as leis. E muitas vezes são leis que o povo acaba sofrendo bastante. Mas aí eu queria que você externasse principalmente o tema da sua palestra, onde você diz que a política não é a solução. Não. Porque é o seguinte, a política é a ponta de uma cadeia. Veja, nós acabamos de falar de Olavo de Carvalho. Se não fosse a atuação de Olavo de Carvalho na cultura brasileira, Bolsonaro não tinha sido eleito. Simples assim. Porque o ambiente cultural... Veja, não adianta chegar um político e falar uma ideia se aquela ideia não tiver eco na sociedade. Veja, na década de 30, se chegasse um político para falar em divórcio, em legalizar o divórcio no Brasil, ele não ia se eleger nunca. Por quê? Porque o ambiente cultural não acolhia aquela visão de mundo, certo? Se Bolsonaro tivesse surgido em 2002, não adiantava. Paulo Guedes falando lá em privatização. Rapaz, eu estudei nas melhores escolas de Campina, particulares, certo? Na minha época, eu fui ensinado a achar que privatização era o demônio. Eu tinha uma professora que ela entrava na sala de aula comemorando o 11 de setembro. Tinha uma camiseta que tinha um aviãozinho batendo na torre com aplauso, com coisas assim. Entendeu? Porque estava batendo no imperialismo americano. Quer dizer, você tem uma professora entrando na sala de aula para falar para um monte de jovens idiotas, como via de regra são jovens, dizendo que a morte de 3 mil e poucos inocentes foi uma bobagem. Imagine a gravidade desse negócio. É um negócio absurdo de gravidade. Pois bem, você teve isso acontecendo. Se você não tem uma repercussão na sociedade daquelas ideias, o político pode falar o que quiser, ele vai ficar patinando no vazio. Ele vai falar nada com nada porque ninguém vai dar atenção a ele. Simples assim. Pois bem, a política, portanto, ela é exercida na camada mais superficial do conjunto da sociedade. Se você pegasse, você que está me ouvindo, a comparação mais material seria essa. Pega uma maçã. Pronto. Imagine que a política ela é a casca da maçã. A carne inteira da maçã é a cultura. Porque é a cultura que vai dizer o que é certo e é errado, a cultura que vai dizer o que é aceitável ou não,
A cultura quem vai dizer quais palavras devem ser usadas ou não. A cultura quem vai dizer o que é tolerável ou não. O que é que o político faz? Ele pega esse caldo que está de intenções na sociedade e transforma isso numa ação política. Só. E absolutamente só. Então, quem domina a cultura, domina a política. Quer saber o que vai estar sendo discutido na política brasileira daqui a 30 anos? Preste atenção nas discussões intelectuais de agora. Porque daqui a 10 anos, essas opiniões já terão tomado um certo corpo na sociedade, já terão sido ensinadas nas escolas, já terão sido discutidas nas universidades, já estará passando para a classe jornalística e para o povo. Certo? Então, quem domina o debate intelectual, domina o cenário político daqui a um tempo. Por isso que eu falei, quando a pessoa acha que o que está acontecendo na política do momento é a coisa mais importante do mundo, cara, perdeu a noção. Não é. Não é. Há 6 anos atrás, se eu não me engano, há 6 anos atrás, eu recebi um artigo, um amigo meu, Danilo, estava na casa dele, aí ele me mostrou, fez, Pedro, dá uma olhada nisso. Era um artigo de uma universidade americana, que a expressão que ele usava era pós-aborto. Não, era aborto pós-parto. O que é isso? Se não é problema você matar uma criança 1 minuto antes dela nascer, porque ela ainda está no ventre da mãe, então vamos parar um pouquinho para pensar. Qual a diferença que tem 1 minuto antes dela nascer e 1 minuto depois? É o mesmo corpo, é a mesma coisa. Então você tem a figura do aborto pós-parto. A época, que é infanticídio, né? Aborto pós-parto é infanticídio. A época, aquele artigo chega era chocante. Eu me lembro perfeitamente, quando foi 1 ano atrás, eu vi um artigo em português, esse artigo era em inglês, um artigo em português usando essa mesma expressão. Quer dizer, a discussão começou lá, se ramificou para cá e daqui a pouco já está sendo debate. Outra coisa, ideologia de gênero. Ideologia de gênero é um debate dentro do feminismo de gênero que veio desde a década de 70. E se você puxar mais um pouquinho, ela veio desde a década de 30 da Escola de Frankfurt, que é basicamente a gênese de todo esse progressismo que a gente tem no século XX e XXI. Quer dizer, hoje a ideologia de gênero, estava um dia desse sendo debatida na Câmara Municipal de Campina Grande. Tá entendendo? Então, como é que eu sei que esse debate chegaria na Câmara Municipal de Campina Grande? Era só eu saber o que estava acontecendo na década de 80 e 90. Eu sabia que isso ia acontecer agora. Entende? Então, quem domina a cultura, domina a política. O que você quer? Como é que você quer resolver a questão política? Sabe como é que eu resolveria a questão política? Para além de todos esses meus imediatos. Quer dizer, não é como eu resolveria, que coisa arrogante. Mas, assim, uma das maneiras de se resolver isso é o seguinte. Faça as pessoas aprenderem a ler. E ler não é a pessoa conseguir fazer uma prova do Enem, não. Porque eu garanto, pega um estudante desse que tirou nota 1000 na redação do Enem e manda ele fazer uma interpretação dos Lusíadas de Camões. Manda ele fazer uma interpretação de Hamlet, de Shakespeare. Da Divina Comédia de Dante. Ele vai levar pau. Ele vai levar fumo. Porque ele não está à altura daquele nível de leitura. Ele não tem letramento. Ele sabe fazer a prova do Enem. Paciência, né? Mas ele não tem letramento. Então, desenvolva a intelectualidade das pessoas, mostre a elas os grandes vultos do passado, dê a elas contato com as culturas antigas, com as culturas anteriores. Porque um adolescente, que não consegue, como eu disse na palestra, se um adolescente de 15 anos ele acha Machado de Assis difícil, lascou, meu filho. Lascou. Você não consegue ler em português? Agora vamos ter escola bilíngues. Não, e você vai deixar o menino analfabeto funcional em português e em inglês. Quer dizer, agora ele vai ser analfabeto funcional em 2 idiomas. Olha que coisa fantástica, fabulosa. Então, assim, dê esse tipo de acesso porque as pessoas ficam mais inteligentes. As pessoas ficando mais inteligentes, tudo melhora, né? É aquela velha história, meu cara. Eu vou fazer uma pergunta aqui para você também que está ouvindo. Você tem alguns problemas, certo? Os problemas são o seguinte. Você está louco, sua esposa fugiu com seu irmão, sua filha está grávida de um traficante, você acabou de ser demitido, sua casa está pegando fogo, seu cachorro morreu. Qual problema você resolve primeiro? Difícil, viu? Problemaço isso aí, viu? Essa equação aí é difícil, né? Mas sabe qual é o problema que resolve primeiro? É o seguinte. Se eu tô louco, como eu posso ter certeza de que a casa pegando fogo não é uma ilusão?
de que a traição da minha esposa não é uma conjectura da minha cabeça e de que a morte do meu cachorro não é uma coisa que eu tive. Eu não tenho essa condição de saber. Por quê? Porque eu estou louco. Então qual é o primeiro problema? É se ficar mais inteligente. Né? No Brasil é o seguinte, é assim, o indivíduo tem dois, como o Olavo mesmo diz isso, ele fez, se o indivíduo tem dois problemas, um é assim, ele perdeu um emprego, está quebrado, e o outro ele está louco. O brasileiro pensa assim, ó, você vai ganhar muito dinheiro, você vai ficar fantástico, você vai conseguir tudo na vida, depois você lê um pouquinho. Quer dizer, me parece que para resolver problemas é interessante você ficar mais inteligente primeiro. Não é que você resolve o problema burro e fica mais inteligente depois. Então, assim, dê às pessoas capacidade, né, de cultura. Dê às pessoas capacidade. Dê às pessoas capacidade, né? Dê às pessoas erudição de verdade. Qual o problema? Veja, foi feita uma pesquisa há uns anos atrás e a quase metade das pessoas que trabalhavam com educação, não estou falando nem de alunos, viu? Estou falando das pessoas que trabalhavam com educação, professores, diretores de escola, mestrandos, doutorandos, pessoas desse tipo, eram analfabetos funcionais. Eram analfabetos funcionais. Veja, não tem como um conjunto de analfabetos funcionais formarem uma pleiade de gênios. Isso é impossível, pô. É difícil. Não dá. Então, assim, você tem que resolver esse problema primeiro, entendeu? Que é prioritário, né? Quem está hoje no comando da Secretaria Nacional de Alfabetização é um cara chamado Carlos Nadalim. Veja como a influência cultural... Esse é o exemplo, né? Carlos Nadalim, ele era um aluno de Olavo. Se eu não me engano, era professor universitário ou coisa desse tipo. E aí ele assistiu às 4 primeiras aulas do curso online de filosofia e fez, caramba, o que eu estou fazendo é errado. É um negócio muito superior. E ele foi tomar conta da escolinha da mãe. Quando chegou na escola da mãe, ele percebeu o problema da alfabetização e começou a fazer testes ali, em processo de alfabetização, em métodos de alfabetização. E ele criou um método de alfabetização a partir do método fônico, né? Que eu já dei aula em escola para ensino fundamental e eu vi o mesmo problema se repetir. Eu dava aula em turmas do 5º ao 9º ano. E o mesmo problema de escrita se repetia do 5º ao 9º ano. Ou seja, essas pessoas passaram 5 anos na escola e ninguém corrigiu esse problema delas. Né? O mesmo problema se repetindo. E o método fônico, que elas não sabiam a diferença de N e M. E o método fônico, ele acaba com isso, né? E esse cara, ele criou Como Educar Seus Filhos, que é para pais. Pais compram um curso, aprendem o método de alfabetização e auxiliam a alfabetização dos filhos em casa. Ele já tem não sei quantas turmas, de mais de 2.000 pais cada turma, espalhados pelo país inteiro. Criou esse método fantástico e hoje ele é secretário nacional de alfabetização. Bacana. Tá entendendo? Como é que isso começou? Com a influência cultural. Influência cultural. Por isso que eu digo, quem manda na influência cultural manda na política. É verdade. O papo tá bacana, não é? É sempre muito bom você ter um entrevistado que tem um compêndio intelectual como esse. Claro que tem muitos outros assuntos que nós deveríamos abordar com ele, mas vai ficar para uma próxima, já que alguns ouvintes estão pedindo para que você mencionasse sobre alguma coisa relacionada só à questão do filme do Rei Leão. Mas vai ficar para a próxima, Mas deixa eu falar só 10 segundos sobre isso. Tranquilo. É o seguinte, exatamente para mostrar essa importância cultural, eu resolvi fazer o que eu chamei Semana do Rei Leão. O que é isso? Todos os dias eu estou fazendo lives no Instagram, às 12h15, pegando um personagem do filme e debulhando aspectos da personalidade dele que toca a nós. Então ontem eu falei sobre a inveja com o personagem Scar, hoje eu falei sobre a gula e a preguiça usando o personagem Timão e Pumba. Amanhã eu vou falar sobre vocação e responsabilidade usando o personagem Simba. Bacana. Então vão lá no meu Instagram, PedroAugusto_PS. Amanhã às 12h15 eu estou dando aula lá de grátis para vocês. Bacana. Aqui tem o Dido BSB, ele diz assim, o MBL é um movimento oportunista, assim como Tiririca, Frota e outros afins. Carlos Mateus também é um nosso ouvinte e o Ivo Barbosa de Andrade também. E desde já quero agradecer ao Pedro Augusto por tão solicitamente ter aceitado nosso convite, né? Veio até aqui, explanou, trouxe... Vou trazer aqui que a Gabriele Feitosa, ela disse, eu não gostava do Olavo, mas depois que li o Imbecil Coletivo, passei a amá-lo. Eu sempre digo o seguinte, quem não gosta de Olavo, não tem problema, né? O cabo pode gostar ou não gostar, isso é irrelevante. Mas assim, leia.
Leia. Leia, Verdade. só isso, não é pedir muito, leia. Verdade. Depois que você lê, você diz o que acha. Diga. Então, eu quero agradecer ao Pedro Augusto por ter comparecido aqui aos estúdios da Rádio Borborema. Quero agradecer, quero também dizer que daqui a pouquinho tem Vitrola no Ar, com Carlos JR, já em sequência. Pedro, obrigado. Espero contar com você mais algumas vezes, porque foram muitas mensagens pedindo para você falar sobre essa questão do Rei Leão. Certo. Tá certo? Vai ficar para a próxima, porque eu vi também e acabei fazendo aqui a degustação desde segunda-feira até domingo. Eu estava fazendo a degustação aqui do canal do YouTube aqui do Instituto Borborema e tem palestras que são fantásticas. Tem Tá muito certo? tem mais de 100 horas de material gratuito. São aí. fantásticas, tá certo? Então, Pedro, obrigado. Eu que agradeço. Tá certo? Então, para vocês, boa noite, tá certo? E fiquem todos com Carlos JR e Vitrola no Ar.